Olá, eu sou a professora Liliane Guimarães, do Instituto Federal do Tocantins Campos Palmas, e hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre desenho técnico aplicado à construção civil, o desenho arquitetônico. Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de SketchUp. Nós paramos na última, nós fizemos esses dois retângulos e esse círculo, né? Aprendemos como mexer com linha, com retângulo e com círculo, tá? Eu não tinha salvo o desenho, vocês podem clicar aqui nessa parte superior esquerda, não tem sem nome. Quando você clica, o SketchUp pergunta onde você quer salvar, você pode clicar aqui em SketchUp e aí você pode colocar um novo nome. Eu vou colocar aqui objetos, retângulos, como é que eu faço aqui? Vou botar desenhos básicos. Desenhos básicos, tá? Salvar. Pronto, vai ficar salvo aqui. Toda vez que você quiser salvar, você vem aqui, ó, e clica em salvo. Ele vai salvar o seu desenho, qualquer modificação que você tenha feito, tá? Então, o que é que a gente vai aprender agora? Aprender como modificar alguns desenhos. Também como a gente criar, deixa eu dar uma barra de espaço aqui, como a gente fazer esse objeto transformar-se em 3 dimensões. O comando principal para a gente transformar esse objeto em 3D é o comando empurrar, puxar. Esse comando aqui, ó. Ele pode ser acionado clicando aqui ou simplesmente com a letra P. E aí você clica em qualquer superfície. Quando você clica naquela superfície, ó, você já pode ou levar para em Z, né, no eixo Z, ou para cima ou para baixo. E você pode também colocar aqui a distância que você quer. Ó. Então, digamos que eu queira aqui com 4,5 metros, 4,5. Pronto, acabei de fazer um pequeno bloco, né, de 12 por 13,15 por 4,5 metros. Aqui eu vou fazer com esse outro apenas 2,10, 2,1, pronto. Ó. E eu posso também modificar, né, eu posso, depois que eu já elevei uma superfície, eu posso modificar, basta eu clicar nela, que eu posso subir ou descer, né, e eu indicar a distância que eu quero aumentar ou diminuir esse meu objeto. Então, eu coloquei 2,10, ah não, quero que fique igual. Eu posso também aqui, ó, alinhar com uma determinada superfície e ele compreende que está no mesmo alinhamento que aquela outra superfície, né? Iguala as dimensões. É um comando muito usado, tá, gente? Ó, ele pegou aqui um determinado ponto, ó, acabou ficando igual em altura nessa circunferência em relação aos outros dois. E também ele não é usado só no eixo Z, ele também é usado nesses outros eixos, ó. Se eu clicar nessa superfície aqui, ele está ampliando ou reduzindo no eixo X. Tá? Vou dar uma barra de espaço para sair do comando. Deixa eu entrar no comando de novo aqui, empurrar, puxar. Nessa superfície aqui frontal, ó, eu estou aumentando ou diminuindo no eixo Y, no eixo verde, tá? Ah, mas eu não quero não, me arrependi. ESC cancela, né, aquela seleção que eu tinha feito, eu tinha começado a mexer, né? ESC cancela aqui, ó, vou selecionar as outras superfícies, tentando aumentar ou diminuir, ESC cancela, e se for barra de espaço, sai totalmente do comando e vai para a setinha de seleção. Esse comando empurrar, puxar, é, digamos assim, o mais utilizado. Nós fazemos todas as paredes e utilizamos ele apenas para elevar, né, todas as paredes até a altura do teto, né? É bem prático, bem interessante. Mas tem outros comandos de modificação que a gente vai aprender também, como mover, copiar, né? Rotacionar, que também são importantes para a gente manusear nossos desenhos. Um comando muito importante também para a gente é o comando mover, né? Quando você move, você primeiro tem que escolher, selecionar o que você vai mover, né? Se você vai mover uma aresta, uma superfície ou o objeto inteiro. 3 cliques, seleciona o objeto inteiro. E aí, quando eu entro no comando mover, que é a letra M, olha, eu posso pegar e mover esse meu objeto para onde eu quiser. Quando eu estou movendo uma superfície, eu vou sair aqui do comando. Vou selecionar apenas uma superfície. Veja, vou usar o comando mover com a letra M. E eu posso, olha, funciona parecido com o comando empurrar, puxar, tá vendo? Só que diferente do empurrar, puxar, eu posso, olha, mover para a lateral, para a parte de trás. Então, ele é um pouco mais livre, mas ele move a superfície. Vocês estão vendo que as outras superfícies que estão conectadas estão
movendo junto, né? Estão ficando distorcidas, né? Eu vou mover aqui, ó, dessa forma, para ficar bem inclinado para vocês perceberem. Olha o que a gente tem aqui. Essa superfície daqui, ela ficou inclinada. Ela agora modificou. Olha, eu coloquei para trás, tá vendo? Ela modificou. Por quê? Porque estava conectada a esta daqui. Esta estava conectada a esta, então quando eu movo, tudo está conectado um ao outro. Se fosse uma aresta, seria do mesmo jeito, ó. Se eu clicar só numa aresta e eu vier no comando mover, letra M, ele vai mover para mim só aquela aresta. Beleza, só que vai levar todas as superfícies que estão juntos com ele. Aí é que a gente vê a importância da gente ter os agrupamentos, as conexões, né? Ou as etiquetas. Fazer aqui para vocês, ó, vários retângulos para vocês verem. Então, vou fazer aqui um retângulo, outro. Vou fazer várias linhas. Quando eu faço uma linha aqui no meio, ó, pronto. Isso aqui eu já dividi, ó, em duas superfícies, tá vendo? Aqui eu tenho 3 superfícies. Tudo vai sendo conectado, interligado e seccionado. Ah, mas eu não quero, eu queria esses 2 retângulos aqui, um por cima do outro, não era isso que eu queria. Então, o que é que a gente pode fazer para ter os 2 retângulos? Vou selecionar tudo aqui, ó. Mostrar para vocês, aproveitar e mostrar uma forma de seleção, ó, com janela ou com janela cruzada. Que aí um é da direita para da esquerda para a direita, outro da esquerda para a direita, tá? Vou aqui com a tecla Del apagar, ou poderia também aqui com a letra E, mais um comando que a gente aprende, ó, a gente pode selecionar, apagar aqui, ó, com borracha. É a mesma coisa que o delete, bem parecido, né? Só que dá um pouco mais de trabalho. O delete é mais rápido. Vou apagar, ele é mais lentinho, por isso que a gente usa muito mesmo é o delete. Deixa eu fazer aqui, ó, um retângulo. Se eu faço aqui um retângulo, este retângulo eu vou transformá-lo em um grupo. Então tá aqui, ó, criar grupo. Vou criar componente não, que é mais pesado, só criar grupo. Ai, perdão, cliquei em criar componente. Criar grupo, pronto. Agora, se eu fizer um outro retângulo, veja que agora este retângulo é uma coisa e este aqui é outra. Ó, este é um retângulo. Este aqui é outro, apesar de que ele leu o cruzamento, tá vendo? Mas esse aqui não foi modificado. Qualquer coisa que eu tenha que cruze agora com esse meu objeto, se eu transformar isso aqui também num grupo, ó. Vou transformar num grupo. Eu tenho aqui, ó, um grupo, outro grupo e um não interfere no outro. Eu não tenho aqui a superfície no meio sendo criada, né, entre eles, como é o caso aqui. Aqui, se eu mover esse objeto aqui, olha, essa aresta, ó, ela leva todas as superfícies juntos. Se eu clicar nessa aresta aqui, ó, e eu mover essa aresta, esse objeto, perdão. Primeiro que eu não consigo mover a aresta, né? Eu só consigo mover, se eu tiver num grupo, se eu der 2 cliques, pronto, agora eu estou dentro do grupo, agora sim eu posso pegar e selecionar uma aresta naquele grupo e mover aquela aresta. Senão, não tenho nem como mover. Por isso que é interessante a gente fazer. Imagina você tá fazendo paredes, janelas, né? E a janela tá ali, né? Na parede. E aí você mexe na janela, vai entortar a sua parede. Então, é interessante que você tenha leias separados e agrupamentos separados para cada tipo de objetos, para você não ter essas interferências, tá? Então, a gente já viu aqui comandos empurrar, puxar. Já vimos o comando erase, apagar, que pode ser também a partir do comando delete, né? É muito mais prático que usar o erase, é o delete, eu acho. Falta a gente ver agora o que? Dos comandos de modificação, que eu tinha listado para vocês,
aprender um pouco mais sobre o comando mover, que dentro dele também temos o comando copiar, e aprender um pouco mais sobre o comando rotacionar. Agora nós vamos aprender uma coisa bem interessante dentro do comando mover. Então, comando mover, né? Eu vou mover um objeto qualquer, aqui eu movo até um ponto, que interessante, né? Não estava nenhuma aresta selecionada, eu estava movendo apenas um ponto. Antes de eu entrar no comando mover, barra de espaço, eu vou selecionar esse meu objeto, 3 cliques, vou entrar no comando mover, vou clicar num ponto qualquer e, ao mover esse objeto, eu clico na tecla Ctrl. Basta eu clicar uma vez, não tem que ficar segurando. Ó, ele passou a ser copiar. Tá vendo só que interessante? Então, o SketchUp, ele não tem o comando copiar, porque ele já está dentro do comando mover. Se eu vier aqui, ó, para, novamente, comando mover, e aí eu clicar o Ctrl, quando eu clicar no meu objeto, ó, só tá tendo aqui uma diferença de visualização, pronto. Que eu andar com esse meu objeto aqui, ó, vou andar com ele aqui para trás, tá vendo? Ele tá fazendo uma cópia ao invés de mover. E aqui eu posso até, inclusive, dizer a distância, ó. Tá vendo aqui, ó, distância. Eu posso dizer com que distância eu quero essa minha cópia. Eu quero com a distância de 10 metros. 10. Pronto. E aqui, veja, eu escrevi 4x. O que aconteceu? Ele fez isso mais 4 vezes. Não é interessante? Então, ele fez uma cópia com 4 metros. Depois que eu terminei, ainda coloquei 4x e ainda repetiu isso 4 vezes para mim. Posso fazer isso novamente? Ó, vou fazer aqui com esse meu objeto. Eu vou entrar no comando mover. Vou teclar Ctrl. Pronto, vou clicar no ponto qualquer, tá vendo? Eu vou colocar aqui 30 metros. 30, Enter. Agora, ao invés de eu colocar 4x, eu vou colocar 3 barra. Ó, o que é que ele fez? Pegou aquele espaço de 30 metros que eu tinha, dividiu em 3 vezes e fez 3 cópias. Não é interessante? Você tem aí dentro do comando mover, você tem um copiar e até cópias múltiplas, né? Essas cópias múltiplas podem ser multiplicando ou dividindo o espaço que você determinar, a distância que você determinar. Muito prático. Aliás, você tem também como copiar arestas, não é só objetos inteiros, né? Eu posso pegar esse objeto aqui, ó, essa aresta, e eu posso mover, comando mover, e ao invés de mover, eu clico Ctrl e eu vou estar copiando essa minha aresta. Ó, posso copiar aqui para o meio, ponto mediano, posso copiar uma distância que eu queira definir aqui, ó. A gente tem uma distância de 4,5 metros, não é? Eu posso colocar aqui uma distância de 4 metros, 4. E posso, inclusive, colocar aqui que eu quero dividir em 4 vezes. Ó, tá vendo? Ele criou, dentro desses 4 metros, mais 4 divisões, com uma linha cada. Muito interessante esse comando do mover, do copiar dentro do mover, né? O próprio comando empurrar, puxar, deixa eu mostrar aqui a vocês, olha. Comando empurrar, puxar. Se eu tenho uma superfície, eu vou mover, eu posso também clicar a tecla Ctrl e ela vai fazer uma cópia. Não mover aquela superfície, né? Não empurrar e puxar aquela superfície, mas criar uma cópia. Vou aumentar aqui mais 2,5 metros, 2,5. Ele acabou de criar, ó, outras superfícies, tá vendo? Aqui tá dividido, né? Ele manteve aquela superfície que já existia aqui e criou outras. Então, o Ctrl, ele serve para isso, para estar copiando dentro do comando V ou dentro do comando empurrar, puxar. E a opção em que você tem um determinado objeto e você entra no comando mover, tecla Ctrl. A opção que você tem de colocar as instâncias que você deseja e o número de vezes que você deseja pode repetir-se como várias cópias adiante ou dentro de um espaço grande, várias cópias divididas dentro daquele espaço. Então aqui eu vou colocar um espaço de 5 metros. 5.
E vou colocar agora para se repetir isso 10 vezes. Eu boto 10x. Olha, ele repetiu isso 10 vezes com um espaço de 5 metros. Bem interessante, bem útil esse comando, né? Do copiar dentro do mover, do copiar dentro do empurrar, puxar, né? Do cópias múltiplas, né? Tantas cópias múltiplas multiplicando aquele espaço ou dividindo aquele espaço em diversas partes. Bem útil, tá? Dentro desses comandos de modificação do objeto, tem mais um que vai ser bem interessante para a gente desenhar as paredes, que é o comando offset, que a gente chamaria de offset, mas eles chamam aqui de equidistância. Deixa eu abrir aqui para vocês. Bem aqui, ó. Dentro do empurrar, puxar, nós temos a possibilidade de usar esse comando aqui, que é a letra F, né? Equidistância. Deixa eu mostrar o que é equidistância. Vou fazer um outro retângulo aqui qualquer. Esse retângulo vai ter 5 por 4. Pronto. Agora eu vou pegar aqui, usar esse comando equidistância. Veja que quando eu aproximo de uma aresta, ele já indica, ó. Ele já mostra que está selecionando uma determinada aresta, superfície, tá vendo? Quando eu clico nessa aresta aqui, ele já faz para mim, ó, linhas paralelas com distâncias iguais, né? Por isso que é equidistância, né? Então, se eu definir a distância aqui, vou definir a distância como 1 metro, vou definir a distância como 50 centímetros. É bem útil para desenhar paredes. Então, vou fazer aqui para fora 0,15. Posso até escrever, viu, gente? Não 0,15. Pode colocar simplesmente 0,15, que o programa vai entender que é um zero antes, né? Um zero antes do ponto. Então, 0,15, ó, pronto. Fiz uma parede com 15 centímetros. Veja que temos aqui, ó, a superfície, essa superfície aqui e esta. E eu posso usar o comando empurrar, puxar para essa superfície aqui, ó. E eu posso empurrar, puxar ou para baixo ou para cima. Isso aqui é um problema de visualização que depois eu melhoro, tá, gente? E eu posso subir aqui, ó, 3 metros. Deixa eu só mover ele aqui para trás, para sair desse corte de visualização, que depois eu mostro a vocês o que é. Então, é muito útil para a gente desenhar as nossas paredes, quando a gente estiver desenhando nossas casas, né? Nossas residências, nossos projetos, ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, esses comandos de modificação principais, que é o comando mover, dos mais básicos, né? Faltou um, comando rotacionar, né? Eu já ia esquecendo dele. O comando rotacionar, ele é muito simples. Depois que eu escolho o objeto que eu quero rotacionar, interessante é selecionar o objeto antes, né? Entro no comando rotacionar, eu indico o ponto onde eu quero rotacionar, e aqui eu vou indicar o eixo que eu quero rotacionar, é no eixo X, Y ou Z, né? E aí eu indico o ângulo, eu quero rotacionar aqui em X, então eu venho aqui, ó, clico um ponto inicial e depois o ponto final, ou eu digito o ângulo com o qual eu quero rotacionar. Eu quero rotacionar 90 graus, eu quero rotacionar 45 graus, então eu escrevo 45, Enter, ele rotacionou 45 graus, tá? Então, quando eu me aproximo do objeto, vou rotacionar outro objeto aqui. Sair do comando, deixe-me rotacionar esse aqui, ó. 3 cliques. Vou entrar no comando rotacionar aqui, o adentro já tá a letra Q, tá, gente? Porque R já é retângulo. Então, quando eu me aproximo aqui, ó, ele já vai indicando os eixos que eu posso rotacionar. Antes de eu clicar o ponto onde eu quero rotacionar, eu posso mexer com as setas do teclado. E aí eu indicar, ó, se eu botar a seta para baixo, ele vai fazer paralelo à superfície magenta. Se eu fizer para cima, vai ser no eixo azul. Para a minha direita, vai ser no eixo vermelho. E para a minha esquerda, vai ser no eixo verde. Então, eu escolho como eu quero rotacionar. Clico. Depois, eu digito o ângulo que eu quero. Quer dizer, primeiro, de onde vai partir a rotação, né? Pode partir aqui da horizontal. E eu indico o ângulo com que eu quero rotacionar. Eu quero rotacionar aqui 90 graus. Eu coloco 90 graus. 90, Enter. Muito simples, muito tranquilo, fácil de fazer. Tá vendo? Eu peguei o meu objeto e praticamente deitei, né? Ele ali no chão, rotacionei, tá? Então, esses são os principais. Mover, empurrar, puxar, rotacionar e o copiar, que está dentro de boa parte desses comandos, né?
Inclusive, dentro do próprio comando rotacionar, ó, vou mostrar aqui para vocês nesse objeto, letra Q de rotacionar, a partir desse ponto aqui eu posso teclar Ctrl, basta clicar uma vez na tecla Ctrl, que se eu for rotacionar agora, ó, de um ponto para outro, digamos com ângulo de 90 graus aqui, ele faz uma cópia. Então, esses três comandos, empurrar, puxar, mover e rotacionar, né, eles fazem cópia simplesmente com a tecla Ctrl, tá? Espero que vocês tenham compreendido e usem bastante. Nas próximas aulas, nós vamos começar o nosso projeto já definitivo. Até lá!